Educa TV apresenta Pesquisantes. Olá, que alegria ter você aqui conosco no programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. Aqui, educadoras e educadores mostram, discutem e divulgam as suas pesquisas. E você, nosso telespectador, assistirá a programas com uma gama de assuntos que interessam à sociedade. Sim, a educação faz pesquisa e produz conhecimento. Este programa é uma realização da Educa TV em parceria com o Museu da Imagem do Som de Campinas. As matérias veiculadas aqui comporão um importante acervo das pesquisas desenvolvidas pelos educadores e educadoras, em especial da rede pública de ensino. Sejam bem-vindos. Nossa convidada de hoje é a professora mestranda Fabrícia Martins Gomes, que desenvolve em sua pesquisa de mestrado na Universidade de Campinas, a Unicamp, o tema Os gestos, atos de esperança na prática dos orientadores pedagógicos das escolas municipais de ensino fundamental e EJA da região noroeste de Campinas. Fabrícia, seja muito bem-vinda ao Pesquisantes. Que agradeço esse espaço de fala, agradeço você demais, né, por estar aqui, a Educa TV, agradecer a todo mundo, né, as escolas em que eu percorro, né, Osiel, Silvia Simões Magro e agora também o Núcleo de Ensino Fundamental e EJA, lá na Coordenadoria de Educação Básica, né, que é meu... Fabrícia, conte um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica. Ela não começa agora, né? Quando você começa seu trabalho ali de graduação, de pesquisa, quando você começou, se percebeu uma pesquisante? Olha só, eu sou de uma região, acho que é importante falar, que é do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Então, viver no Vale é olhar para os seus fazeres, é olhar para a sua situação de vida, né? E então eu sempre tive esse olhar participante dos corais, participante das ações culturais da região e estudante, professores que me mostraram essa importância de estudar o local, a região, de entender onde estamos e o porquê. E depois, né, não tendo a oportunidade de continuar meus estudos lá em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, eu me mudo para Belo Horizonte para fazer a graduação, né? E sempre fui aluna de escola pública, e só que não coincidi estudar e trabalhar para o sustento, que é uma coisa, né, própria nossa do Vale. Eu tive que optar por ser bolsista da PUC, que foi muito bom, foi muito importante, voltaria de novo. Aí eu fiz letras na PUC, depois eu mudo para cá, para Campinas, porque eu via na bibliografia dos livros que eu estudava, que é a Universidade de Campinas, Unicamp, e aquilo me encantava. Eu falei, gente, quero estudar nesse lugar aí. E eis que agora Unicamp. Interessante, né? Você conta um pouquinho para nós que você inicia seu trabalho de pesquisa no mestrado profissional. Conte para nós, para o nosso público, essas modalidades de pesquisa e o que é o mestrado profissional para que as pessoas entendam. Olha, o mestrado profissional é uma oportunidade, gente, e eu acho que a gente tem que fortalecer essa fala do mestrado profissional, porque, assim, sempre eu me interessei por os estudos, pelo conhecimento, mas, assim, na minha maneira de entender que o conhecimento tem que estar essa conexão com a prática. Então, assim, o conhecimento e a produção acadêmica tem esse olhar investigativo da prática, que é o olhar acadêmico, muito importante para nós, mas quando você sai do acadêmico, ou seja, do real para o acadêmico e do acadêmico para o real, né, esse vai e vem, eu acho que isso é transformador, essa reflexão da prática, né? Então, o mestrado profissional tem me oportunidade de olhar para os meus fazeres, né? Olhar para a escola como um universo científico, um universo que produz ciência o tempo todo, né? E um universo que produz ciências por nossos estudantes,
por outros colegas, né? Pelo pessoal que está ali na cozinha, pelo pessoal que atende as crianças na portaria. Então, tudo isso é ciência, né? E tudo isso nessa conexão forte do fazer acadêmico, que antes talvez não fosse tão valorizado e tão olhado. Então, essa abertura do mestrado profissional aqui em Campinas, né, é essencialmente o mestrado profissional escolar aqui na Unicamp, era um sonho, sempre foi um sonho para mim, assim, entrar na Unicamp. E a oportunidade de falar da minha prática está sendo, assim, incrível. Eu acho que eu não tenho outra palavra para dizer que senão incrível. Eu estou numa alegria, eu estou numa felicidade, eu estou parecendo criança, sabe? Eu estou muito, muito realizada mesmo. Quando eu entrei no mestrado, eu parecia como se estivesse voltando para os meus primeiros anos. Eu fui a uma livraria, eu comprei bolsa, eu comprei estojinho, eu comprei Muito caneta. Bom. É isso, eu comprei isso. cadernos, é um pouco isso, né? Vibrar esse universo, né, acadêmico. Voltar a sentir esse cheiro da investigação, propriamente dito. E entender que o que você pensa vai cruzando com outros pensadores, com outras ideias, com pessoas que você fala, meu Deus do céu, eu pensava assim, e não é que pode ser mesmo, não é que isso tem base, né? É emocionante estar na Unicamp, estar na academia, é muito bom. Fabrícia, nosso programa, nós temos recebido pesquisadores, pesquisadoras de diferentes instâncias. Temos aqueles que já têm pesquisas concluídas, aqueles que já concluíram há algum tempo, tem aqueles que fizeram até após o doutorado, pós-doutorado, ou aqueles que já fizeram mestrado. E você, uma curiosidade, está em curso com a sua pesquisa. Então, conte para nós o que você pretende investigar nesse período. Olha, antes de falar o que eu pretendo, falando já o que eu pretendo investigar, mas pergunta, onde nasceu essa pesquisa, né? Por que essa pesquisa, né? Eu sempre fui muito intrigada com a palavra esperança. Sempre me intrigou isso, que na educação a gente fala muito de esperança. É muito verbalizado, oralizado, a esperança, ainda mais né, chegando aí o final do ano, as mensagens sobre esperança, o uso da palavra do Paulo Freire, muito potente. Só que aí, nessa questão da palavra, eu ficava intrigada de como que é essa esperança no real. E aí, intrigada com essa intriga de como que é essa esperança no real, no fazer real, nos atos, nas ações reais, chega a pandemia, que vocês sabem, né, que nos pegou aí. E aí nós nos revezávamos, na equipe gestora da escola em que eu estava, né, Silvia Simões Magro, nós nos revezávamos para a entrega de cestas. E aí naquela entrega de cestas básicas que a prefeitura mandava, eu me vi nessa entrega e alguns familiares, alguns estudantes que ali estavam em fila, olha, não dá, a cesta não dá para o mês inteiro, né? E aí eu perguntava assim, quem tem fome tem esperança? Eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu cruzo com quem eu sou, de onde eu vim, porque assim, a fome sempre permeou o lugar onde eu estive, embora não tenha passado fome, né? Mas a fome sempre foi uma questão colocada. E uma questão que eu colocava na prática, porque eu penso assim, se o estudante está com fome, ele não vai aprender. Então, a fome, ele se associa com outras fomes, a fome do conhecimento, a fome pedagógica, a fome metodológica. Então, assim, a gente estava preocupado como alcançar aqueles estudantes que estavam lá em suas casas, mas tinha uma questão que era bem maior. Então, eu vim para casa perguntando, quem tem fome tem esperança. E intrigada, e cruzando aquilo com que eu vivia, né? Eu até escrevi um artigo agora que eu pensava na distribuição que a minha mãe fazia, naquela partilha das pessoas que vinham da zona rural. E ela tinha um jeito de milagrar o alimento, que já era escasso porque ela tinha 8 filhos, né? E eu, como orientadora pedagógica, o que eu poderia fazer para milagrar essa partilha ali, ou fazer render essa cesta básica, né? E fazer render esse conhecimento dos estudantes que estavam fora da escola. A escola estava fechada, ela só se abria em alguns momentos. Então aquilo me intrigou, me doeu, né?
E aí eu continuo com essa questão que eu trago aqui para a minha pesquisa, só que essa questão eu preciso perguntar para outras vozes, né, para outros pesquisantes. Tem uma trajetória que vai ser muito importante. Nós vamos ter que fechar esse bloco, mas no próximo eu gostaria que você nos apresentasse para o público um pouquinho quem você vai recorrer, vão ser teus teóricos, as tuas referências teóricas para essa pesquisa. Então eu peço para que você aguarde um instantinho, daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o programa Pesquisantes. Quer cuidar melhor da sua saúde? Tire dúvidas sobre doenças, conheça os serviços do SUS e muito mais. Toda terça, às 10 da noite. Olá, estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. E hoje estamos com a nossa pesquisante, Fabrícia, que é um prazer estar trazendo contribuições desse período de trajetória que se iniciou e não vai ter fim. Mas eu gostaria, deixei essa pergunta no bloco anterior, que você falasse um pouquinho para nós sobre quem está sendo as suas referências teóricas, o que você tem utilizado aí para te ajudar a compor aí seu trabalho de pesquisa. Olha, obviamente, né, Paulo Freire, não tem como, né, porque o Paulo ele fala exatamente da esperança por meio dessa experiência, né. Outros teóricos que conjugam com ele também, né, a Bell Hooks também, que é uma esperança, ela fala muito da esperança da prática dela, como professora, como palestrante, né. O Rissa, que é um cara de Belo Horizonte, inclusive professor da UFMG, que vai falar um pouco também dessa questão da fome, né, dessa fome que a educação vai trazendo, né, dessas questões políticas, né. E tenho que ler muito. Como minha pesquisa está iniciando, né, eu tenho que buscar coisas na filosofia para falar sobre esperança. Eu não posso falar sobre uma esperança, né, se eu não permear também sobre o campo filosófico. Algumas indicações do Eduardo Galeano, que eu preciso me aprofundar, né? E outros autores que vão me ajudar aí, né? Eu tenho um orientador e estou muito feliz porque ele é um discípulo de Paulo Freire, o Adriano Nogueira, Salmar Nogueira. Ele fez o doutorado com Paulo Freire e ele é um cara que acompanha a gente no real. Ele chega lá na escola, né? É um cara que, do nada, ele chega com a mochilinha lá para ver o nosso fazer mesmo. E eu acho isso importante porque, assim, quando a gente faz pesquisa, precisa ressoar a nossa voz real, assim eu tenho pensado, né? De que essa pesquisa, ela possa produzir, de fato, uma esperança real. E para isso, eu vou chamar outros orientadores, eu escolho a região noroeste, porque é uma região loco, né, de trabalho, uma região super povoada, assim, né? Uhum. Então, convidar outros orientadores a falar desse tema comigo, a ouvi-los, né? Eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que vai ser uma coisa que talvez não, é uma pretensão que essa reflexão faça um levante sobre a esperança de fato. É isso que eu ia te perguntar. O que você espera esperançar dessa sua pesquisa? Olha, a esperança, ela tem que chegar de fato, não só na fala, ela tem que chegar de fato nas crianças. Eu pesquiso orientadores do Fundamental e EJA, mas a esperança, assim, no meu entender, né, na minha pesquisa, como eu estou construindo a palavra esperança, junto com esses autores e tal, né, esses pesquisadores, esses teóricos, é uma esperança que de fato chegue lá na creche. Né, que chegue lá no fundo de 1, fundo de 2, na EJA, tão carente dessa esperança, né, essa pegada real da esperança. Né. Eu acho que é isso que eu almejo, que essa reflexão que eu vou fazer, que esse discurso que a gente vai construir com essa pesquisa,
que ele possa adentrar as salas de aula, de fato, aqui de Campinas, de repente, e sonhar, né? Ir para outros lugares, por que não? Né? Do Jequitinhonha para o mundo, né? De Campinas, enfim, Dizer isso. assim que você de casa não sabe, mas vai ficar sabendo agora que nós temos, além de uma pesquisante, nós temos uma poetisa, então, mineira. Então, ela tem alto gabarito, professora de língua portuguesa, letrada. Então, nós estamos... É um momento único aqui. Obrigada. Assim, entendo também esperança. A poesia é uma forma de resistir, de esperançar, né? A esperança, por meio do poema, ela é resumitiva porque ela tem uma força, a palavra precisa ganhar uma força que atravessa, né? O poema ou a poesia, ela pode ser uma palavra. E aí ela tem que ter essa força, né? De dizer. Então, acho importante desenvolver um trabalho lá na EJA do Osiel, da Escola Osiel Alves Pereira, que chama Tapiosia, né? Sarau, que é tapioca e poesia. Que traz também essa visibilidade dos estudantes. Então, é isso, né? Eu acho que essa poesia aí, na fala dos estudantes, na fala de um estudante periférico, é muito bacana. O que tem surgido desse trabalho com os alunos, assim? Coisas maravilhosas. Cada sarau, eu me emociono, eu choro, eu me surpreendo, porque... a EJA, muitas das vezes, né, fala, mas a EJA, né, será que eles vão conseguir? Tem sempre uma dúvida. E tem uma potência de dizer, eles têm uma potência de fazer, criativa. E aí já teve sarau que chegou com a harpa paraguaia, o último sarau foi flauta, com recriar o Alto da Compadecida. Eu falei, meu Deus, e eles ensaiaram com outros professores. E muito importante dizer que esse sarau é um sarau coletivo. Os estudantes, professores, não é? Eu idealizei, mas quem faz são todos, né? São todos os estudantes e todos os professores que estão ali comigo, né? Então, nossa, muito bem. É muito bom, é muito Parabéns potente. pela iniciativa. E comer, degustar tapioca, né? Já pensou a arte tapioca, essa coisa de degustar. Eu saboreio que eles que vão para a cozinha comigo, né? Então, ela nasceu isso, num gênero, que era o gênero receita, e a gente estuda o verbo no imperativo. Como que do verbo imperativo eu falei, pronto, levamos eles para a cozinha, eles fizeram a tapioca junto comigo, por escolha deles, e achei aquilo extremamente poético. Lindo. Eu falei, gente, os manos, as minas, as senhoras, fazendo essa tapioca. E aí eles, vamos fazer de novo, vamos fazer tapioca de novo. Eu falei, só vamos fazer tapioca de novo se nós fizermos poesia junto. Se nós fizermos poema, se a gente escrever a nossa história, a história de vocês, seja de dor, seja de angústia, seja de amor, de qualquer coisa. E aí nasceu o Tapiosia, esse tapioca e poesia. Você sabe que você está no trajeto, né, da sua pesquisa de mestrado, mas você já tem aí muito material para o doutorado, né? Uau, tomara, né? Quem sabe, eu acho que o próximo passo seria, de fato, um trabalho com a EJA. Eu almejo isso, de repente, fazer um trabalho com essa linguagem de EJA, com essa linguagem dos estudantes, com esse lugar de fala dos estudantes de EJA, que é tão interessante e sabe, traz algo assim maravilhoso, né? De que, professora, como é que é isso? Como é que é essa palavra? Como é que entra nesse aplicativo, né? E a gente ri dessas falas maravilhosas, rompendo preconceitos, rompendo esses preconceitos linguísticos, né? Muito bem. Isso é uma coisa importante também, né? Sabe que a trajetória de um pesquisadora é sempre repleta de desafios. E quais foram até agora, né? Até você ingressar no seu processo de pesquisa, os seus principais desafios, né? E qual o momento assim feliz que você teve até então com a sua trajetória como pesquisadora? Olha, primeiro, eu estou na TV, né? Eu estou na TV falando da minha pesquisa. Olha que maravilhoso, né? Poder falar de um título que é longo, eu acho que eu tenho que pensar nesse título, eu já estou assim com o pensamento, talvez isso mude um pouco. Mas momentos felizes de falar da pesquisa e sentir que as pessoas têm interesse, assim, opa, isso é legal. Então, assim, eu estou vivendo um momento
muito feliz da minha vida, como eu disse inicialmente, né? E agora escrevendo um artigo, também participando do LOED, na pesquisa do LOED na escola, na Silvia Simões, de repente, publicar algo que era nosso, da escola, junto com outros professores, né? De poder ir falando que esse sonho pode ser realidade, né? Eu acho que o sonho de ser pesquisadora, de falar da sua prática, de falar da sua vivência, de falar da coletividade, porque a minha voz não é a minha são ressonâncias, né? E isso é muito bom. Então, eu estou nesse momento de felicidade, né? Não sou expert em Paulo Freire, né? Não sou uma estudiosa do Paulo Freire. Acho que é importante dizer, né, que todo mundo, então você sabe tudo sobre Paulo Freire. Não, assim, eu estou também investigando Paulo Freire, questionando Paulo Freire em algumas coisas, né? Compreendendo Paulo Freire para essa pesquisa melhor, né? Então, estou nesse momento de felicidade, assim. Muito bem. Fabrícia, nós vamos entrar no próximo bloco, queria que você já pensasse aí. Nós queremos conhecer um pouquinho mais dos seus dotes poéticos. Acho que nosso diretor, Daniel, chamou atenção para isso e queremos perceber aí, hein? Nós estamos em casa aí, todo mundo esperando. E também faremos uma parte que é muito prazerosa para nós, que é o raio-x, onde nós vamos investigar um pouquinho mais você. Então você aí de casa, aguarda mais um instantinho, que daqui a pouquinho retornamos com Pesquisantes. Conheça a trajetória de um dos maiores educadores brasileiros, através de histórias de quem conviveu com ele, toda quarta às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. No bloco anterior, estávamos aqui, né, conversando um pouquinho com a nossa convidada de hoje, Fabrícia, sobre os dotes poéticos dela, né? Isso é muito interessante. Ela não só professa, ela não só é docente, ela também é pesquisadora e é poetisa, que isso é satisfatório. E aí eu gostaria de falar um pouquinho o que você escreve, né? Embora o programa seja de pesquisantes, mas para nós essa produção de conhecimento, ela também entra no conhecimento artístico. O que você... eu escrevo o que vai vindo, assim, né? Eu falo que a gente tem que desnaturalizar o olhar. Então, essa xícara, essa caneca aqui, de repente, vira um poema, entende? Então, desnaturalizar o olhar o tempo inteiro, né? Você olha uma cena triste, vira um escrito. Então, a inspiração vem de coisas muito malucas, né? Mas, assim, sempre tentando refletir nesse todo mundo, né? E no que eu sou, né? No que eu trago, no que está me incomodando, ou que eu estou sentindo um pouco, enfim. Então, assim, a escrita, ela flui de várias coisas, desde o olhar para o nada ao olhar para dentro. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, esse processo de escrita. Eu não sou estudiosa desse processo de escrita, tem estudos sobre isso, tem gente que faz formação sobre isso. Eu nunca estudei sobre esse processo de escrita, não, mas, assim, profundamente, né? Mas eu acho que a escrita é isso, vamos pôr no papel. Acordou, está com insônia, escreve alguma coisa, vamos lá. E essa é a motivação que eu dou para os meus estudantes, para os meus alunos, né? A fala tem muito poder, né? A escrita tem muito poder, a dizer tem muito poder de cura, de milagre, de esperança, inclusive, né? Que é meu tema. Então é por aí. Você leva esse teu exercício poético, criativo para a sua escrita acadêmica? Levo. Inclusive, é uma das provocações, né? Eu falei, ai, meu Deus, como eu vou fazer isso academicamente, né? Porque... mas a academia também está abrindo para essa outra maneira discursiva, né? Eu cito isso como um objetivo de pesquisa.
que é esse rompimento de tentar escrever de uma maneira que mostre mesmo que, de fato, eu estou enxergando a voz da Fabrícia ali, junto com outros autores, junto com outros pesquisadores, junto com a voz do Paulo Freire. Eu queria muito que a minha pesquisa tivesse essa potência de verso. Né? E ter essa identidade. Com essa identidade, sabe? Essa identidade criativa. E é isso, né? Como eu falei, a minha pesquisa lá tem a ver com essa inquietação da esperança, da palavra esperança, tem a inquietação da fome que eu vi, né? E vivi. E aí eu ouvia isso nos versos, né? Nas lonjuras dessa terra, vi canto de roda e rua, vi contradança e congado, vi coisas de encabular, eu vi folia de reis, eu vi sabiá cantar. E aí também eu via a tristeza da fome, que eu queria que meu vale fosse um lugar diferente, que o rio que corresse fosse um rio de feijão, e as margens de farinha de mandioca, e as canoas de couve, que as casas fossem feitas com tijolo de abóbora, pintadas com requeijão moreno, e os telhados de taioba, que as ruas fossem de goma, os jardins de samambaias do mato. E por aí vai, isso é esperançar, né? Você está arrepiando o apresentador, eu acho que é a equipe que está ali. Isso é esperança, é a potência das falas, né? O Rubinho do Vale, das cantigas que não tem título, de autor desconhecido. E é isso, né? Dessa potência do verbo, dessa potência Eu acredito poética. Que isso você vai construir com a tua orientadora, mas acredito que os poetas, poetisas que você se refere, que você menciona, que você utiliza como agora, certamente poderão compor como referencial teórico para você. Sim. Certamente, nesse exercício intelectual, eles... Essa coisa de que o viver é perigoso, né, do Guimarães, né, entender que o Guimarães permeou ali onde eu falei, cara, como é que ele conseguiu isso do jagunço, do caboclo, tá vendo que a poesia está aí, né, nessas falas, nesse fazer diário, né. É isso, gente, eu espero conseguir ter felicidade, né, de ter um trabalho com felicidade. Eu acho que esse trabalho tem que trazer alegria, felicidade para a minha pesquisa, para o meu fazer, e felicidade para outros orientadores, para outros pesquisadores. É por aí que eu quero uma reflexão que pode até ser dura, mas que traga felicidade. Fabrícia, não tenha dúvida. Está sendo também para nós uma felicidade estar aqui com você. Nesse instante, nós fazemos uma parte do nosso programa que gostamos bastante. Agora, deixamos ali de lado o discurso canônico da academia e da pesquisa e entramos um pouquinho mais na subjetividade, mais na pessoa do pesquisador e pesquisadora. É o nosso raio-x. Nosso de frente com o Alexandre. Qual seria a sua primeira lembrança da escola? O sino. Na escola tinha sino. Escola Manuel Alves Fulgêncio. Eu lembro do sino, eu lembro daquele soar do sino. Eu lembro que a gente voltava da escola e tinha umas frases no muro. E quando eu consegui ler aquela frase no muro, não me recordo agora o que dizia, né? Mas quando eu consegui, que a escola fez com que, naquele muro próximo à escola, eu consegui ler aquela frase. Então, acho que essa coisa de aprender a ler, gente, é muito bonito, né? É muito emocionante. Vibra, né? Então, a primeira... Lembra também das minhas professoras. Em que cidade do Vale? Eu sou de Araçuaí, do Vale de Jequitinhonha. É uma cidade central do Vale de Jequitinhonha, né? Então, eu lembro do Manuel Fulgêncio, do sino. Eu lembro do sino não como punitivo, tocou, tem que correr, mas o sino como... Convidativo, como poético, né? Que sino tem isso, em Minas tem isso, né? Essa coisa das igrejas, né? Como uma coisa... Eu tenho uma lembrança muito prazerosa da escola.
Bom, Muito mesmo. nessa lembrança prazerosa, quem foram então os seus principais mestres, professoras, professores que marcaram a sua Poxa, vida? Iracema Cossenza Leite, né? Ela colocava um disco de corais do Vale para a gente escutar, fazia roda de batuque com as crianças na sala, né? E aí vem outros aí na academia, né? Tem o Perini, que falava, todo mundo pode questionar a língua portuguesa, menos a Fabrícia, que fala outra língua, né? Porque eu tenho um sotaque ainda muito carregado, eu não quero perder esse sotaque mineiro, essa coisa do Vale, de ô moça, menino, né? Essa coisa que eu levo para a sala e brinco, de rir das coisas tristes, né? De rir das mazelas, de achar que aí também mora a reflexão, mora a transformação, né? Muito bem. Então, muito bom, muito bom. Eu estou lembrando desse, mas tantos outros, colegas de hoje, colegas atuais, né, professores, que me fazem refletir, né? O Wilson Queiroz, a Raquel, a Lúcia, tantos outros aí. E qual o momento mais marcante da sua atuação profissional? Olha, mais marcante é uma palavra tão difícil, porque todo dia eu sou marcada. Eu acho que assim, daqui a pouco eu vou para a minha sala de aula e todos os dias eu sou marcada nessa coisa do aprender. E eu adoro aprender com os meus estudantes, sabe? Então, me marca a experiência de vida deles, me marca quando eu estou aprendendo junto, me marca quando eles falam, você me viu, que o visto no caderno, eu sempre falo isso, ó, o visto no caderno tem uma potência, porque não é uma coisa Caxias, nem... Eu vi que você fez, e de qualquer maneira, o que você fez para mim é valorizado, sabe? Então, isso me marca, eu acho que isso me marca, quando... E não só quando o aluno diz que está aprendendo comigo, mas quando eu sinto que eu estou aprendendo com ele e essas aprendizagens múltiplas, assim, né, dessa coisa de trocar. Eu me emociono muito aprender assim com eles, eu fico muito bem. Perdão. E o que te levou a escolher a carreira docente? Olha, menino, eu sempre escrevi minhas poesias e sempre fui de fazer escrita para as apresentações teatrais da escola, me pediam para escrever o texto e as falas. Passou. E eu achei que eu poderia entrar aí na área da saúde, de repente da enfermagem, eu precisava ganhar a vida, né? Aí liguei para uma amiga, ela falou assim, como? Não tem nada a ver, você é professora, você sempre ensinou a gente tudo, né? E eu falei, não é que é. Não tem fuga. E essa coisa de gostar de estudar, gostar de aprender, eu falei, é a sala de aula. No entanto, eu estou aí com 2 cargos na rede e na sala de aula. O que te levou a escolher a carreira docente? Olha, primeiro por gostar dessa coisa de estudar, né? Sempre gostei de ler muito, sempre gostei de estudar. Segundo, por incentivo de outros colegas, de colegas que estudaram comigo no Fundamental 1, 2, e que achavam que eu tinha aí essa maneira de explicar e essa pegada de querer aprender, né? Acho que professor é essa coisa de querer aprender todo dia. Então, eu acho que isso que me levou à carreira docente que eu estou até hoje. Eu não quero fugir dessa carreira docente, assim. Eu amo muito estar na sala de aula. Eu acho que é por aí, Alexandre. Quando você não está na escola, Fabrícia, no trabalho em educação, além de escrever poema ou escrever poema, o que você gosta de fazer? Eu escuto muita música e às vezes assim, juntando música com viajar. E aí se eu viajo, ler um bom livro, então são 3 coisas que eu gosto, de escutar música, de viajar, escrever, né? Quando sai, né, parir um poema, eu brinco que eu vou parir um poema, uma escrita qualquer. E viajar, eu acho que viajar é milagroso, né? Muito bem. Muito bom. Um livro marcante? Grande Sertão Veredas. Nossa, Grande Sertão Veredas, claro. E um filme marcante? Noma. Quase ninguém conhece esse filme, mas é um filme que tem atores do Vale do Jequitinhonha, né? O Dumont lá, aquele ator super legal.
E ele foi gravado lá e eu vi ele sendo estreado num telão em praça pública, nos idos de 95 e 96. Quenoma significa fim do mundo, então foram lá para o fim do mundo que eles foram buscar, né, essa fonte do sertão. Então, Quenoma. A roda que tudo cria, né, que tudo inventa, que tudo transforma. Quenoma tem essa lógica da roda. Assistam Quenoma, tem aí no YouTube. No YouTube. Uma frase, ou pode ser um verso. Nossa, isso é difícil, né? Falar uma frase assim, de força, né? Eu acho que a palavra força é muito reveladora. De força. Força tem um A, tem a esperança, força tem um F da Fabrícia. Tem um R, né, que é potente, que traz o R marcado mineiro, né, da fala mineira. Tem tanta... Tem essa cedilha que nos atrapalha. Um sonho. Transformar a vida desses estudantes. Assim, eu acho que um sonho é que os estudantes tivessem na academia como eu estou hoje, né? Pensando no lugar de onde eu vim e o lugar onde eu estou. Que essa transformação que a escola fez na minha vida também, eu junto com esses colegas professores, diretores, que a gente também possa potencializar essa academia que é tão bom para a gente, além de prazer, além de produzir conhecimento. Esse é um sonho. É um sonho amplo, né? Mas educação é? A vida, né? Total. Total para mim. Viver a educação, viver a educação 24 horas, assim. Fabrícia por Fabrícia. Ai, feliz, piadista. Ri dos defeitos, dos próprios defeitos, ri das mancadas. Que gosta de fazer poesia, que fala muito às vezes, né? E dá risada de tudo. É isso que eu gosto, de dar risada do seu sapato. Que tem que rir. Quero encontrar você mais, hein, para rir mais. Vamos lá, vamos sim. Fabrícia, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria que você agora deixasse suas considerações finais, um aviso, um recado, um abraço para quem você quiser. Ah, sim. Eu vou deixar um abraço para o Daniel, que me convidou, que me ouviu falar do meu projeto, né, da minha pesquisa, me trouxe aqui, Educa TV, toda essa equipe maravilhosa aqui. Para os meus estudantes lá da EJA do Osiel, né, 11 anos de Osiel, para os meus colegas professores, para a Silvia Simões, onde nasceu essa pesquisa, meus amigos também lá da Silvia Simões, a Coordenadoria de Educação Básica, é isso, para os estudantes de maneira geral, as crianças do primeiro ano, onde eu passo, do segundo, terceiro, enfim. É esse abraço cheio de poesia que eu deixo para eles, cheio de amor. É isso aí. Abraço. Cheio de esperança. Cheio de esperança. Abraço enviado e acredito que abraço recebido. Certamente, com certeza aí. Obrigada. Chegamos ao final de mais um Pesquisantes, o programa que aproxima você do conhecimento acadêmico. Programa da educadora e do educador pesquisador. Agradecemos a presença da pesquisante Fabrícia Martins Gomes. Agradecemos também a sua audiência e aguardamos você na próxima semana. Você, educador pesquisante, educadora pesquisante da rede pública de ensino, poderá nos indicar a sua pesquisa para um dos nossos programas. Poderá também enviar comentários. Faça isso por meio do nosso e-mail educatv@educa.campinas.sp.gov.br. Você poderá também rever esse e outros programas no nosso canal streaming, o EducaFlix Campinas, e nas nossas redes sociais. Abraços fraternos e até breve. Educa TV apresentou Pesquisantes. Prefeitura de Campinas.
Campinas. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.